Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Geforte Mil e vamos para mais um campeonato estadual. Agora o Paulistão de 92, sim. Chegamos, né, no campeonato de 92, Quanto mais a gente vai falando estadual, já já a gente vai começar a chegar perto de encerrar, né? Mas claro, ainda estamos longe ainda, falta o quê? Estamos em 2024, faltam 32 edições ainda de Paulista e ainda mais 32 edições de Carioca, ou seja, se a gente já chegou até aqui, né? A gente já fez o que? Acho que uns 24, 26 edições, mais ou menos, né? Contando os dois campeonatos, né? Então a gente vai conseguir chegar, né? Até 2023. E olha, dependendo do que acontecer, acho que a gente pode incluir 2024, né? Porque já tô gravando na metade para o fim de março, tá? Então, portanto, a gente está na reta final dos campeonatos estaduais do ano atual, que eu tô gravando, 2024, tá? Então pode ser que estadual do Rio e de São Paulo, talvez desse ano, 2024, seja incluso, tá? Mas enquanto não chega nesse momento, a gente vai falando, né? De 92, depois vai 93, 94, enfim, até chegar 2024. Vamos falar do regulamento do Paulista de 92? Era quase o mesmo do ano anterior. Dois grupos de 14, né? Eram 28 times, né? Dois grupos de 14. Grupo verde, né? Que eram os mais fortes, os mais tradicionais. E o grupo amarelo, que eram os times mais fracos, né? No grupo verde, né? Avançam os 6 melhores, enquanto que no amarelo somente os 2 melhores, ou seja, o campeão e o vice do grupo amarelo avançam. O campeão do grupo verde entra num dos quadrangulares com 1 ponto de vantagem. Os 4 últimos do grupo verde vão jogar o grupo mais fraco em 93. Enquanto que os 2 últimos, eu não sei, no amarelo são rebaixados, ou apenas o último é rebaixado no grupo amarelo, enfim, não vou lembrar agora, mas enfim. Ou não tinha rebaixamento, não sei. Agora chegamos nos quadrangulares, né? 2 grupos, né? Ida e volta. O campeão de cada grupo vai para a final do Paulista. Caso os times empatassem em pontos, ainda que uma das equipes levasse vantagem no saldo de gols, haveria uma prorrogação após a segunda partida. E, persistindo o empate, disputa de pênaltis, ou seja, dessa vez nas finais o regulamento muda um pouco, né? E o Campeonato Paulista de 92, né, tenho que pontuar aqui, foi o primeiro em que as novas regras estabelecidas pela FIFA, né, que aconteceu, né, que passava a proibir agora que os goleiros pegassem a bola com as mãos quando essa fosse recuada intencionalmente com os pés, né, por outro jogador do seu time. Ou seja, foi a partir de 92, né, que passou a proibir, né, os goleiros pegassem com a mão, né, quando o jogador recuava a bola, né, que é o que a gente vê até hoje atualmente, né, porque antes disso o goleiro podia pegar a bola com as mãos, né, quando um jogador, um zagueiro recuava, tal, né, e enfim. Agora vamos falar do campeão, né, que foi o São Paulo, né, o tricolor, né, o São Paulo era um grande favorito a ser bicampeão, porque o São Paulo era o melhor time do país em 92, né, aliás, um ano histórico para o São Paulo, né, o São Paulo vinha de conquistas, né, em 91 e 92 foi a cereja do bolo, né, daquele histórico time, né, o tricolor havia ganhado a Libertadores, né, numa final dramática contra o Newell's Old Boys da Argentina, né, e o São Paulo estava focado em usar o Paulista para se preparar para o Mundial de Clubes, né, Interclubes, né, no final do ano contra o Barcelona, né, o Barcelona de Cruyff, né, de Guardiola, de Stoichkov, enfim, né. E durante o segundo semestre, né, a diretoria trouxe da Itália o veteranão, né, Toninho Cerezo, né, o velho Toninho, né, já com seus quase 38 anos, né, acho que ele estava com 38 na época. E, enfim, o São Paulo tinha um timaço, né, o time estava redondinho. E na primeira fase o São Paulo sobrou, né, o time de Tele sobrou. O São Paulo até começou tímido no campeonato, né? Em virtude de ter que jogar uma excursão na Europa, né? O São Paulo jogou 2 campeonatos, o Ramon de Carranza e o Teresa Herrera, né? E o São Paulo ganhou os 2 torneios, né? Inclusive um dos 2, se não me engano, o São Paulo ganhou do Barcelona, né? Meteu 4-1, enfim. E aí depois que o São Paulo volta da Europa, aí não teve pra ninguém, né? A máquina mortífera, né, avançou com sobras na liderança, né? Com 14 vitórias em 26 jogos, tendo o melhor ataque e o melhor saldo de gols, né? Além de entrar na fase final ali com 1 ponto de frente, né? Para os outros 3, né? E aí veio os quadrangulares, né? São Paulo jogou num grupo que tinha Portuguesa, né? Ponte Preta e Santos. Teta, né? E foi o que aconteceu, né? O time de Raí, Cerezo, Miller e companhia
destruiu o grupo, né? Ganhou 5 dos 6 jogos que fez e foi para a final do campeonato contra o Palmeiras, né? Contra o rival Palmeiras. O time de verde estava com 7 meses, né? Mais ou menos da primeira da cogestão Parmalat, né? Patrocinando o time e tal, né? Só que já estava na fila de 16 anos, já sem conquistas, né? E o Palmeiras tinha até um time forte ali, né? Um time interessante e tal. E apesar disso, o favoritismo ainda era do São Paulo, né? E entre as duas finais, né? O São Paulo ainda jogaria o título mundial nesse meio, né? Ou seja, o São Paulo até tentou, né? Que as finais fossem antes do Mundial, mas não conseguiu e... Tipo, aí as finais ficou assim, né? Primeira semana de dezembro, o primeiro jogo. Aí a segunda semana seria o jogo de Tóquio. Aí na terceira semana, ali perto do Natal, né? O jogo de volta, né? Contra o Palmeiras. No primeiro jogo, né, no dia 5 de dezembro de 92, o Morumbi lotadaço, né, com 100 mil pessoas, né, o São Paulo fez valer sua melhor fase, né. O time bateu o Palmeiras por 4-2, né, com 3 gols do Raí, né. Só que assim, o jogo estava equilibrado, sabe? O São Paulo esteve à frente do placar por 2 vezes, né. Só que aí o Palmeiras conseguiu buscar o empate. Só que após o 2-2, o Raí fez mais 2 gols, né, foi decisivo ali, faltando ali 15, 16 minutos para acabar o jogo. E aí o São Paulo bateu o rival, né, de Perdizes por 4-2 e o bicampeonato ficou próximo, né. E aí após o jogo, a delegação do São Paulo viajou pro Japão, tal, né, fez o jogo com o Barcelona, decidiu o título mundial com o Barcelona, ganhou o título mundial, né, batendo o Barcelona, né. E aí voltou, né, em êxtase, né, em festa total, né, com a torcida tricolor, né. E aí uma semana depois, após o jogo de Tóquio, a finalíssima, né, o jogo decisivo, né, contra o Palmeiras. E o São Paulo nem precisou forçar, sabe? O time venceu o Palmeiras de novo, agora por 2-1, né? Miller fez o primeiro, o Cerezo fez o segundo, né? O Palmeiras ainda descontou ali com o Zinho aos 45 do segundo tempo. Só que já era tarde, né? Não tinha mais o que fazer. E assim o São Paulo era bicampeão estadual, né? Um título merecido, né? O melhor time do campeonato, o melhor time do país, enfim. E o ano de 92 foi um ano histórico, né? Para a torcida do tricolor, né? Um detalhe é que a revista Placar, né, na época disse uma frase até tocante, né, que o São Paulo estava muito à frente dos seus concorrentes, né, e realmente estava, né, não tinha para ninguém aquele time, né. E bom, agora vamos recordar agora os gols da finalíssima, né, do jogo de volta, o 2-1 contra o Palmeiras, né, que deram o bicampeonato ao São Paulo. Roda aí, a gente já volta. Olha o Miller, ficou de frente pro lance e pintou! Gol! Bateu, César largou, a bola vai entrar, entrou, gol do título, gol do São Paulo. Olha o Evair, olha o Palmeiras chegando cara a cara, na trave, Evair. Gente, aí está os gols, né? O título do São Paulo, enfim. E agora vamos falar do time base do campeão, né? Que era o mesmo praticamente que, por exemplo, ganhou o Mundial contra o Barcelona. O time base era Zete, né? Defesa era Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz, né? Meio campo com Pintado, Toninho Cerezo, Cafu e Raí. E o ataque, Palhinha e Miller, né? E o técnico era o mestre Tele, né? O Tele Santana. Agora vamos falar do Corinthians, né? Agora vamos falar dos grandes, né? Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians trouxe reforços de peso para aquele ano, né? Para aquele estadual, né? O Corinthians trouxe nomes consagrados ali como o Nilson, né? O centroavante Nilson, que de histórico mesmo foi o artilheiro do Brasileirão de 88, né? Pelo Internacional, né? Depois ele ficou perambulando pelos times até que foi pro Corinthians, enfim. Trouxe o Edu Manga, né, que uns anos atrás foi revelado pelo Palmeiras, né, e trouxe o lateral esquerdo Nelsinho, né, que estava no São Paulo, estava afastado do São Paulo, né, estava
Ele tinha brigado lá com algum jogador do São Paulo, aí o São Paulo afastou ele, e aí o Corinthians buscou ele, né? Deu uma chance pro Nelsinho. Mesmo sem empolgar, o Corinthians avança sem sustos, né? Termina em terceiro do seu grupo, né? O grupo 1, que era o grupo verde. Só que na fase final, né, o Corinthians caiu num grupo, né, que era um grupo da morte, né, que tinha Palmeiras, né, Guarani e Mogi Mirim, ou seja, Palmeiras ali montando ali o time da Parmalat, o Guarani que era sempre forte, né, competitivo, e o Mogi Mirim, né, do Carrossel Caipira, né, era o grupo da morte mesmo. O Corinthians fracassou, né, e é eliminado sem chegar vivo na última rodada, né. O Corinthians até tenta atrapalhar o Palmeiras na última rodada, né, ganha deles por 2-1, só que o Guarani, que era o único que podia tirar o Palmeiras, né, não venceu o seu jogo, né, e o Palmeiras foi para a final, né, ou seja, nem adiantou o Corinthians ganhar do rival, né, foi uma vitória inútil, né, podemos dizer assim, né. Falando de Palmeiras, né, vamos falar deles, né, vamos falar do Palmeiras agora, né. O Palmeiras chegava então ao seu 16º ano sem título, né, e no primeiro semestre o Palmeiras firmava com a parceria da Parmalat lá em março, né. E aí, né, a cogestão prometeu, né, mudanças no time, prometeu fazer o time sair da fila, né, ganhar títulos, né, importantes, né, enfim. E aí, né, o Palmeiras começou a investir forte, né. Então, o uniforme novo, né, aquele uniforme verde listrado, né, vertical, horizontal, né, meio abacate e tal, né, só estreou em abril, né. E com a parceria italiana, né, o Palmeiras trouxe reforços de peso, especialmente no segundo semestre, né. Primeiro semestre foi uns reforços mais ou menos aí e tal, só que no segundo semestre, então, né, a diretoria, né, da Parmalat apostou alto. Trouxe o Zinho do Flamengo, o Mazinho, né, que tava, se não me engano, tava na Europa, não vou lembrar agora. Trouxe o Sorato, né, Sorato é aquele mesmo que fez o gol do título de 89 pro Vasco, né, do brasileiro. Trouxe o Cuca, né, Cuca que estava no Internacional, estava afastado do Inter, né? Só que ele tinha uma história já no Grêmio, né? No final dos anos 80, né? E o Palmeiras montou ali um time até interessante, né? Tava ali ainda com uma espinha dorsal, que ainda tinha o César Sampaio, Mazinho, César Sampaio, Evair, né? Enfim, e o Palmeiras foi começando a montar o time, né? O time não começa bem, o Palmeiras oscila, frequenta as últimas posições, né? E o time entra em crise e tal, né? A torcida palmeirense chegou até a protestar contra a Parmalat, né? Com os famosos gritos, né, da época, Parmalat é ilusão, né? Essas coisas, enfim, né? Nelsinho Batista havia afastado o Evair e mais 3 jogadores na época, alegando deficiência técnica, e aí foi mais protestos, né? O Evair era o melhor jogador do time, né? E aí afasta o melhor jogador do time, mais 3 jogadores, aí pronto, né? Pressão total no Nelsinho, né? Houve protesto para ele voltar, né? A ser reintegrado, mas o Nelsinho não quis saber, né? Seguia firme e tal. Só que os maus resultados também seguiam firmes, né? E aí isso fez a diretoria derrubar o Nelsinho, né? E aí eles trouxeram lá do Paraná Clube, né? O Otacílio Gonçalves, né? O Chapinha, né? O paizão, né? O Otacílio Gonçalves. E aí o Otacílio fez o simples, né? Reentregou o Evair e tal, ajeitou o time e tal, né? O Cuca passou a jogar mais próximo da área. E aí o time se entrosa e reage com estilo, né? Ganhando vários jogos e tal, né? Fazendo a torcida do Palmeiras se empolgar, né? E com detalhes, né? O Cuca, quando fazia os gols, né? Fazia um gesto assim de faixa, sabe? Uma faixa estampada no peito, né? Cuca empolgado na época, tipo, a gente vai ser campeão e tal, né? O que deixava a torcida verde mais inflamada, né? Mais esperançosa ainda, né? O que não tinha pra menos, né? Quer dizer, se o jogador já fala isso, que vamos acreditar que vamos ser campeão, né? Estampando uma faixa assim, imaginária, né? Então vamos crer, né? Enfim. E aí no grupo, né? Grupo 1, Palmeiras terminando na vice-liderança, atrás do São Paulo. E aí no quadrangular, Palmeiras joga com Guarani, Mogi Mirim e Corinthians, né? Palmeiras bate o Corinthians no primeiro jogo, aí de repente leva um 5-2 do Guarani, né? Uma goleada meio esquisita ali, né? Que o time leva, mas enfim. Mas depois o Palmeiras reage bem, ganha mais 3 jogos, né? Ganha do Mogi Mirim 2 vezes, ganha do Guarani, né? Esse pelo retorno, né? E aí chega na última rodada quase classificado, né? Só precisando empatar com o Corinthians, né? Que já tá eliminado, né? Que já tava dentro, né?
Só que aí o rival, né, o Corinthians ganha do Palmeiras e quase que complica o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras estava com o Guarani disputando a vaga na final, né? E como o Palmeiras perdeu, o Guarani, se vencesse o Mojimirim, entrava o Guarani, não o Palmeiras, né? Só que o Mojimirim, né, ganhou do Guarani e assim, né, mesmo perdendo, o Palmeiras estava na final do Paulista após 6 anos, né? Desde aquela fatídica final, né, de 86 contra a Inter de Limeira, né? Enfim, e finalista do campeonato, o Palmeiras enfrentou o rival São Paulo, né? Que na época era o melhor time do país e na época ainda estava melhor do que o Palmeiras, né? Convenhamos. É, mas o Palmeiras, né? Parecia que estagnou após a derrota no derby, sabe? Nesse meio tempo, né? O time ainda perdeu mais 2 jogos da Copa do Brasil na semifinal para o Internacional, né? E aí no jogo de ida contra o São Paulo, né? O Palmeiras joga bem, mostra vontade e tal, né? Consegue até por 75 minutos jogar bem ali, segurando empate 2-2, né? Com os inimigos do Morumbi. Até que o São Paulo consegue mais 2 gols ali perto do fim do jogo. E aí vence o rival Palmeiras por 4-2, né? E aí o sonho do título para a torcida do Palmeiras ficou distante, né? E para piorar, a torcida do Palmeiras vê o rival, né? O maior rival da Vila Sônia levantar o título mundial, né? Em Tóquio e na volta da final confirmar o título, né? O Palmeiras perde de novo 2-1 e acaba vice, e a fila aumenta para 16 anos, né? E os poucos palmeirenses no Morumbi, né, que foram no Morumbi no jogo de volta, tiveram que aguentar os tricolores provocarem os palmeirenses, né? O grito foi assim: chora porco imundo, o tricolor é campeão do mundo. Ou seja, imagina isso pro palmeirense, né? Que já estavam, né, traumatizados, né? 16 anos sem ganhar nada e o rival ganhando tudo, né? Enfim, ainda ouvi provocações, né? Enfim. E pro palmeirense era difícil, né? E apesar da tristeza, né, mais uma vez, de chegar perto e não ganhar, a espinha dorsal do time estava sendo montada, né? No fim de 92, virada do ano para 93, a diretoria trouxe um pacotão pesado para 93. Porque ela trouxe simplesmente Roberto Carlos, Antônio Carlos, Edilson e Edmundo. Sim, só isso, né? Ou seja, fez a torcida do Palmeiras esquecer esse vice-campeonato e já sonhar com dias melhores, né? Mas isso aí a gente vai explicar melhor, né, no próximo vídeo, né? Afinal de contas, né, o fim da fila do time do Parque Antártica vai terminar em 93, né? Mas isso fica para um próximo vídeo, tá? E agora vamos falar do Santos, né? O Santos tinha um time forte em 92, né? Onde o destaque do time era o Guga, né? O Guga que começou a fazer vários gols importantes, né? E o Santos avançou sem sustos na primeira fase, né? E jogou num grupo que tinha o São Paulo, Ponte Preta e Portuguesa, né? Só que nessa fase o Santos faz feio, né? Perde os 5 jogos de 6 que fez, né? E acaba na lanterna e sem a mínima chance de sonhar em disputar a final, né? Mas nos clássicos, no estadual, né? O Santos até que se deu bem alguns, né? Tipo na primeira fase, pelo menos, né? Contra Corinthians e São Paulo, o Santos se deu bem contra eles, por exemplo. Contra o Corinthians na primeira fase, empatou 1-1 e ganhou de 3-1. Esse jogo, inclusive, 3 gols do Guga. E contra o São Paulo, né, o Santos ganhou de 3-2 na Vila. Sim, o Santos conseguiu mandar na Vila, né? Os São Paulinos odiavam jogar na época na Vila, né? O Tele, então, nossa. E no Morumbi, empate 0-0, né? Só que aí no quadrangular contra o mesmo São Paulo, o Santos apanhou do rival, né? Mas enfim. Agora vamos falar da surpresa, antes da gente encerrar logo esse vídeo, né? Eu vou colocar o Mojimirim, né? O Mojimirim com seu carrossel caipira, né? Pelo futebol envolvente que estava fazendo, né? O Mogi tinha nomes ali como Rivaldo, né? Sim, o Rivaldo, ele mesmo, né? Tinha Leto, Capone, né? Outros jogadores ali interessantes. E o Vadão, né? O Oswaldo Alvarez, né? O Vadão era o técnico desse time, né? E o Mojimirim, né? Encantou todo mundo porque também jogou num grupo mais fraco, né? O grupo amarelo. Né? E aí o Mogi mostrou toda a sua arte, né? O Sapão da Mogiana avançou, né, de fase, sendo campeão do grupo e indo pro quadrangular, né? E ali no quadrangular ele enfrentou Corinthians, Palmeiras e Guarani, só que ali não deu para mostrar o futebol da primeira fase e o Mogi acabou lanterna, né? O único destaque mesmo foi que na última rodada o Mojimirim venceu o Guarani e ajudou o Palmeiras a ir pra final, né? Quer dizer, a única coisa que o Mojimirim prestou nesse quadrangular foi isso, né? Mas enfim, galera, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né?
Eu vou ficando por aqui. Dê um like, compartilhe o vídeo, comentem também. E é isso. Falou!